Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 4 de junho de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Rimante rebas, remante rebas, rimante que rebose rebas. A palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, escrita pelo rei Salomão, um rei que recebeu a sabedoria de Deus. Deus visitou Salomão durante o sono e Deus perguntou o que ele desejava. Salomão declarou que desejava a sabedoria para governar o povo de Deus. E Deus assim o concedeu. E ele foi muito usado nos conselhos. Ele escreveu o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Ele fez uma observação muito importante e pontual. Ele percebeu que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Debaixo do céu é aqui na terra. Ele percebeu que aqui na terra existe um tempo determinado. Tudo passa por duas estações. Tudo passa por um processo. Ele começa por dizer que é tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Assim Deus trabalha. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vivemos numa geração complicada, uma geração emergente. Por causa das tecnologias, por causa da internet, da rapidez com que nós temos acesso aos serviços e todas as coisas. Hoje em dia tudo é expresso, tudo é rápido. Nós conseguimos ter acesso com outros países, fazer compras internacionais em frações de minutos. E nós queremos transportar isso para a nossa vida. Mas com Deus, existem leis, existem tempos, existe propósito. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. Deus, ele não muda. Deus, ele nunca mudou e nunca mudará. Deus, ele é constante. Ele existe desde a eternidade. O mesmo Deus que visitou Salomão com sabedoria, ainda é o Deus que nós buscamos, que nós servimos. Quer dizer que essa lei espiritual permanece a mesma. Sempre haverá um tempo determinado para tudo. Quando nós entendermos essa palavra, nós viveremos melhor. Principalmente a nível pessoal. Quantos crentes desistem da presença de Deus, deixam de acreditar nas promessas por causa do tempo. A Deus prometeu, Deus falou e nada se cumpriu até agora.
Rimante, você ainda está no tempo de plantar, ainda não é tempo da colheita. Rimante, ainda é o tempo de chorar, mas haverá o tempo de sorrir. Nós temos que crer plenamente na palavra de Deus. Deus é digno da nossa confiança. A palavra de Deus é verdadeira. Tudo passa, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para todo sempre. Não é fácil lidar com o tempo. Não é fácil entender os tempos. Mas se nos inclinarmos em Deus e na sua palavra, o Espírito Santo nos capacitará. Nos ajudará a entender os tempos e os momentos, para que possamos também nos posicionar diante de Deus. Há uma coisa que é preciso entender e perceber. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos criaturas, nós somos filhos, aqueles que aceitaram Jesus, receberam o direito de ser chamados filhos de Deus. Mas antes de tudo, criaturas, fomos formados por Deus. Deus soprou o seu fôlego e esse fôlego nos deu vida. Nós temos traços de Deus. Por isso somos a sua imagem e semelhança. Deus dividiu uma porção do seu eu conosco. Então, nós precisamos entender isso. Deus, Ele quer cooperar conosco. Deus, Ele quer trabalhar conosco. Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele reina e governa sobre toda a terra. Mas Deus decidiu cooperar com o homem. Significa que você faz a tua parte e Deus faz a sua parte. Deus, Ele só vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance é responsabilidade nossa. Quantas vezes Deus me diz, ora por isso e para aquilo, cancela as obras do inimigo, porque Ele escolheu cooperar com o homem. Deus, Ele espera que alguém esteja na brecha, que alguém se levante, que alguém ore para desfazer as obras do diabo, porque é uma lei espiritual. Tudo que ligares aqui na terra será ligado nos céus. Então você precisa entender os tempos, precisa andar alinhado, precisa andar de acordo com a palavra de Deus para entender que o tempo que você vive agora é apenas um tempo. Haverá um outro tempo. Haverá um tempo de sorrir. Haverá um tempo de colher. Você ainda está no tempo do investimento. Deus está a moldar o teu caráter. Deus está a quebrantar o teu coração. Deus está a te lapidar. É o tempo de ser lapidado. É o tempo de ser lavado no sangue do Cordeiro. É o tempo de ser restaurado. Haverá o tempo de viver as promessas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Deus, Ele vai te sustentar até o momento de viver as suas promessas. Os teus olhos verão aquilo que Deus vai fazer. Mas precisamos ser perseverantes. Precisamos ser pacientes e entendidos. Sobre o agir de Deus, sobre o trabalhar de Deus e sobre os tempos. O tempo de Deus é diferente do nosso.
Os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Quando nós não conseguimos entender, o trabalhar de Deus, vamos viver pela fé. Porque Deus, Ele é inescrutável. Muitas das vezes nós não vamos entender. Mas se nós conhecermos o Deus que nós servimos, nós saberemos que Deus nunca nos deixará desamparados. Deus nunca nos deixará envergonhados. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Passe pela prova, dando glória a Deus, porque haverá tempo de sorrir. Haverá tempo. De comer os frutos. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Tempo para tudo. Deus, Ele trabalha. Deus, Ele cumpre. Todas as promessas que o Senhor fez se cumpriram. Até hoje, Deus nunca falhou com nenhuma promessa. E não será assim. Na tua vida. Deus não vai falhar. Deus não esqueceu as promessas. Desde o ventre da nossa mãe, Deus nos escolheu. Deus escreveu uma história. Para cada um de nós tem uma história. E Deus, Ele vai cumprir quando nos posicionarmos no tempo determinado. Quando obedecermos a palavra de Deus, quando andarmos de acordo. Para aquilo que Ele determina. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Resista porque Deus, Ele vai te honrar. Por quantas pessoas têm desistido daquilo que Deus coloca nos seus corações por causa do tempo. Já passou muito tempo, já não tenho como permanecer. Já não tenho como continuar. Eu investi e já passou 1 ano, 2 anos e até agora não acontece nada. Irmãos, quando Deus falou comigo para criar o canal no YouTube, eu criei o canal e Deus me mostrou que seria um canal próspero, que seria um canal que teria muito crescimento, mas eu passei pelo teste do tempo. Eu fiquei 6 meses gravando orações, todos os dias de manhã e à noite, e outras orações, palavras durante o dia, esporadicamente, conforme o Espírito Santo falava ao meu coração. E por 6 meses o canal não crescia de jeito nenhum. Mas eu fui cumprindo todos os santos dias sem desistir. Quando chegou o tempo do crescimento, de repente as coisas mudaram. O canal começou a crescer numa velocidade, porque Deus, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Mas passou pelo tempo, é desafiante, até desanimador, você investir tanto, dar tanto de si, e você não ver nenhum retorno. Mas Deus é fiel. Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos porque tu és bom. Porque a tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Deus, mais uma vez, dormimos e acordamos, Pai, porque o Senhor nos ajudou. Porque o Senhor Deus nos sustentou. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação,
o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Rimante, repouso, rimante, repouso. Obrigada, Senhor, por todas as promessas que vão se cumprir na nossa vida. Obrigada, Deus, pela tua fidelidade, porque todas as coisas estão a cooperar para o nosso bem. Ainda que os nossos olhos não vejam, nós cremos pela fé. Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas faltas e falhas e iniquidades. Lava, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, o Senhor os tornará brancos e puros como a neve, alvos como a neve. Rimante, rebasse, rimante, rebasse. Rimante, rebasse, ó Deus. Rimante, abra, Deus, o nosso coração nessa manhã, para que possamos entender e perceber que há um tempo determinado para todas as coisas. Que Deus é um Deus presente. Que o nosso Deus é um Deus de perto, um Deus de longe. Ainda que não vejamos o seu mover, o seu agir, Ele também trabalha no silêncio. Ainda que não haja nenhuma manifestação, Deus, Ele trabalha no silêncio. Ainda que não haja uma nuvem, no céu, nós cremos que haverá chuva, porque Deus, Ele pode todas as coisas. Porque Deus, quando cumpre e promete, ajuda-nos, ó Deus, a esperar o tempo determinado. Ajuda-nos a entender que os teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Ajuda-nos, Deus, a descansar em ti, porque a tua palavra diz, ó Deus, lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus, nessa manhã nós lançamos a nossa ansiedade no teu altar. A nossa preocupação, nós colocamos, Deus, aos teus pés, porque nós queremos descansar. Nós queremos esperar. O tempo determinado. O salmista Davi declarou: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo sendo envergonhado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não te deixará envergonhado. Deus não te deixará confundido. Deus vai fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Enquanto está no tempo da colheita, ore, agradeça a Deus, aquele que já está a colher, e aquele que está no tempo de plantar. Não esqueça de agradecer. Agradecer por todas as lutas, agradecer por todos os desafios, porque estão a gerar em nós o caráter de Cristo, estão a moldar a nossa essência, para que sejamos cada vez mais parecidos, santos, porque essa é a vontade do nosso Deus. Nós fomos regenerados em Cristo, fomos transformados em Cristo, fomos libertos, já não somos escravos do pecado, nós somos livres. Deus vai cumprir todos os tempos da nossa vida. Ainda que já passou muitos anos,
Arriba, ainda que está demorado, confie no tempo de Deus. Arriba, confie na provisão de Deus. Não deixe de acreditar. Arriba, não deixe de buscar, porque Deus, Ele honra todos aqueles que nele confiam. Deus vai restaurar. Deus vai restituir os anos que foram consumidos pelo inimigo. Arriba, tudo aquilo que você perdeu, Deus vai restaurar. Arriba, Deus vai mudar o teu cativeiro, assim conforme mudou o cativeiro de Jó. Arriba, Jó passou pelo tempo da humilhação. Jó passou pelo tempo da vergonha. Arriba, mas como permaneceu firme, Deus trouxe o tempo da bonança. Arriba, o tempo da restauração, e ele recebeu em dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. Arriba, a matemática de Deus é diferente da nossa. Não tente manipular, arriba, as coisas por aquilo que você vive no momento. Deus não perdeu o controle do tempo. Arriba, mas já era tempo disso e de aquilo. Haverá tempo. Arriba, ainda é tempo de viver milagres, enquanto a vida é esperança. Arriba, ainda é tempo de confiar em Deus. Arriba, rema, descansa no Senhor. Espera, enquanto espera e adore. Arriba, enquanto espera, confie. Arriba, enquanto espera, ore. Rimante que rebosa, rima. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Arriba, não espere sentado, chorando, lamentando. Arriba, espere. Rimante que rebosa, acreditando. Arriba, que Deus fará o melhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós entregamos, consagramos o dia de hoje nas tuas mãos. E nós pedimos, ó Deus, seja conosco. Rimante, reboque toda a ferramenta preparada, Deus, pelo inimigo contra nós e a nossa casa, que não venha prosperar. Conceda-nos um dia abençoado, livre de todo mal. Abra as portas, ó Deus. Faz prodígios e maravilhas no dia de hoje. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, e amanhã para todo sempre. Amém, glória a Deus.